Olá pessoal, bem-vindos a mais um Decifrando a Ciência dessa semana. E aqui comigo ele, Rodrigão. Fala aí, Rodrigo. Fala, Carlos Júnior, meu amigo, como é que tá, pessoal? E vocês aí, tudo bem? Tudo bem? Gente, hoje mais um assunto aí icônico, né? Vamos falar um pouco sobre o debate científico, não é mesmo, Rodrigo? E a Sim. grande questão do vídeo de hoje é por que o DI ele é perseguido? Por que tem tantos opositores? Na sua opinião, Rodrigão, o que você acha? Por que será que o DI é tão atacado? Por que tem tanto famoso filósofo, cientista que está dizendo que é pseudociência? Por que é tão atacado assim? O que o DI em si ele incomoda tanta gente, né? Por quê? Um elefante incomoda muita gente, dois elefantes incomodam muito mais. Eu acho que tem vários motivos. Eu não posso entrar no coração das pessoas, na mente delas para saber. Mas não sou eu que estou falando só isso. Eu vou te falar, mas eu concordo. Também já elaborei um pouco sobre isso. Eu acho que tem muitas razões, até escondidas, até inconscientes, para essas pessoas que atacam com tanta veemência. Acredito que uma delas é simplesmente as implicações. Começaria por aí. Porque uma vez que a gente pode admitir que pode de fato, né, trazer de volta a hipótese de Deus, seja ele quem for, a gente para pensar e ver que a gente não está sozinho no universo do ponto de vista da forma como a gente vive, né? A cosmovisão. Né? Como é que a gente deve viver essa vida? Se a gente tem alguma coisa que nos criou, é muito provável, como consequência disso, que nós tenhamos que viver de um certo modo, porque quem fez não fez, fez aí, toma aí, fez com propósito. E talvez esse propósito envolva, como o ser humano é tão complexo, e o ser humano é um ser que é moral, um ser moral, todo mundo está o tempo inteiro nós julgando o que é certo, o que é errado. Até quem fala que isso não existe fala, poxa, você agiu errado. Como que é agir errado? Você acaba de dizer que não existe moralidade, né? Então você não pode dizer se não existe moralidade absoluta. E Então acho isso que vai ser passa um por aí. tema, isso vai ser um tema de um próximo vídeo sobre o argumento moral. Opa! Então, assim, fiquem ligados que vocês vão ver um vídeo aí só sobre moral, como é que surgiu ela. E a outra coisa que está ligada a isso também é uma série de preconceitos históricos que talvez pessoas que são vistas como religiosas simplesmente porque creem em certas coisas, e às vezes são até menos religiosas do que aqueles que não creem. Né? Tem gente que, por exemplo, tem a ciência como religião. Né? Vai viver ali de acordo com um esquema que é totalmente religioso. Tem sacerdote, tem rito de entrada, de passagem, tem explicação de onde eu vim, para onde eu vou, enfim. É uma religião, um sistema que a pessoa faz, tudo que ela acaba adorando acaba sendo a religião dela. Mas, enfim, há um preconceito daqueles que, por exemplo, no Ocidente, talvez cada vez menos no Ocidente, mas, por exemplo, no Brasil. O Brasil, por exemplo, tem 85% das pessoas que se autodeclaram como cristãs. Então tem uma minoria que a gente chama de barulhenta, não que sejam todos, que falam assim: ah, esses caras são fundamentalistas, né? Eles são religiosos, eles querem empurrar a goela abaixo a crença deles na sociedade. Eles querem um Estado não laico e eles querem agora usar o palanque, o que a gente conseguiu ao longo do tempo separar da religião, que é a ciência, a nossa querida maravilhosa ciência, eles querem agora contaminar a ciência. Na verdade, eles fazem vários erros quando eles falam isso. Primeiro, que a ciência veio derivada exatamente da visão judaico-cristã, né, isso é uma coisa muito profunda, mas é uma coisa muito básica. Qualquer um que teve a vontade de estudar um pouco sabe que somente em países onde surgiu a visão judaico-cristã é que a ciência se originou. A ciência é fruto desta visão. Desta visão. Não vou entrar aqui em detalhes, que não é isso o vídeo. Então, assim, quando as pessoas atacam, na verdade, elas estão querendo atacar as pessoas. Elas não gostam das pessoas que levam uma vida que se digam cristãs, crentes. Então, é um ataque ao estilo de vida das pessoas. Como se os cristãos estivessem atacando a vida delas. Os cristãos não estão atacando a vida delas. Então, elas fazem uma confusão na cabeça e botam tudo no mesmo saco. Aí usa esse argumento da pseudociência, né? Assim, ah, esses caras estão acreditando Eu, no negócio que é pseudociência. Rodrigão, eu concordo com você, eu também acho que a questão é essa parada da implicação, né? Sobre quem é o designer. Porque você para e pensa comigo. Cara, qual que é o problema de se debater a possibilidade de um criador?
Você vai. Por que alguém debateria a impossibilidade disso? Assim, e defender veementemente, lançar livro que nem o Dawkins faz. Esses caras vão dar palestra no Brasil, no mundo todo, para dizer que não existe um criador. Cara, assim, por quê? Porque tem mercado, primeiro, né? Porque tem mercado. Tem gente Exatamente. que é contra. Então, assim, se tem É isso aí. mercado, os caras estão lá. Aí, dois, eles são contra a implicação de um design. Mas por quê? Porque a partir do momento que você demonstra na ciência que há um Deus, cara, exatamente como você disse. Aí vai a questão, né? Mas quem que é esse designer? Entendeu? Como a ciência ela vai se limitar em dizer quem é, porque a gente sabe muito bem, quem trabalha nesse ramo, que não tem como a gente demonstrar cientificamente quem seria o designer, mas que sim há um designer, Claro. isso abre a brecha para, por exemplo, a teologia, o próprio criacionismo, entre tantas Carlos, hipóteses. Pode falar. eles mesmos já publicizaram isso diversas vezes, de muitos modos. O próprio, que era popular, já não é mais tanto, né? O Richard Dawkins, que vendeu aí milhões de livros. O Richard Dawkins não é nem respeitado entre os amigos dele ali, porque assim, ele chegou num nível. Ó, aí você percebe, Rodrigo, desculpa te atrapalhar, você pode continuar daí, a partir desse raciocínio, mas olha e pensa, ele chegou a um nível dele fazer ataques pessoais a o designer. Olha o nível. Ele tem Meu Deus. páginas do livro dele. Agora eu não me lembro se é o Gênio Egoísta ou o Relojoeiro Cego, não me lembro. Que Acho, ele, cara, ah, ele faz várias acusações ao designer, né? Ele chama de genocida, ele chama de tudo, Deus de um tudo. delírio. Deus um delírio, tanto baboseira que o cara chega a se esquecer, porque é a mesma coisa, né? Ele só muda só o título. Então, É, assim, aí ele vai lá e faz várias acusações a Deus. Só que, detalhe, ele não acredita em Deus. é Aí eu isso me que é questiono, loucura. você tá acusando um cara que você nem acredita nele. Cara, qual que é a lógica? Então, Exatamente. assim, se Eu você é odeio doido. esse Papai Noel! Eu odeio esse Papai Noel! Porque ele não vem aqui em casa, ou porque ele não deixa o brinquedo que eu pedi. É tipo isso, entendeu? É uma loucura. Então, esses caras se entregam, eles se entregam, né? O que ele fez? Todo mundo sabe dessa campanha. Ou você não sabe, fica sabendo aqui agora. Ele fez uma campanha já tem um tempo, acho que foi em Londres, se não me engano, que ele Fiquei sabendo. pagou, os caras levantaram dinheiro e botaram nos ônibus, cara. Eu vi isso. E botaram uma faixa nos ônibus, alguma coisa do tipo em inglês. Já que uma coisa assim, já que não existe Deus, meu amigo, divirta-se. Então é exatamente isso que eu acabei de falar, que a gente acabou de falar. Bem, já que a evolução provou que não existe Deus na cabeça desses caras, divirta-se. É isso. A implicação é muito clara. Nós somos simplesmente o que a gente quiser. A gente pode viver do modo que a gente quiser. Aí você Olha, me lembrou, não tem a ver diretamente com isso, mas me lembrou Sim. aquele um documentário que já tem um tempo, eu vi assim que lançou, que é o famoso Expelled, Intelligence Not Allowed. Expelido, expulso, dois pontos. Inteligência não permitida. Simplesmente um jornalista sério saiu por aí, fez um baita de um documentário, já tem uns 10 anos isso aí, esse documentário, pelo menos. Ele saiu por aí, nos Estados Unidos, na verdade, fazendo uma série de perguntas para vários caras conhecidos, Daniel Dennett, não sei quem, Richard Dawkins, vários não queriam falar com ele. Saiu entrevistando e gravando, pediu autorização para gravar, encurralou os caras, deixa que eles falem, que eles mesmos se encurralam. E falou com vários professores que tinham acabado de passar por processos que tem nos Estados Unidos, que é o processo de tenure track, que é o cara estar lá no processo de se tornar professor efetivo, digamos assim, das universidades que não são 100% públicas. Elas nunca são 100% públicas, para a felicidade dos americanos. Né? Elas são sempre uma parceria por um público-privado. E tem um processo lá interno de o cara falar assim, depois de 4, 5 anos, ele passa lá por um tempo. Mostrou vários casos de professores, que eu digo homens e mulheres, foram negados o processo de tenure, de receber lá o tempo, de valer o tempo, porque publicaram um artigo ou porque fizeram uma palestra onde eles usaram a palavra designer. A perseguição é frenética. E aí a pergunta de novo é por quê? Se vocês estão, eu sempre falo isso, está com medinho? Se vocês têm certeza que é uma baboseira,
Por que vocês querem cancelar na raiz, na base, na origem? Vamos trazer para o debate. Não quero conversar porque é pseudociência. Ele faz um argumento até pior, né? Esses caras fazem um argumento até pior, mas não, e deixa para lá. eles tentam cancelar o DI, os palestrantes. É que assim, eu não consigo entender por quê. Cara, é um cancelamento injusto. Porque assim, o que é o debate? É você pegar e levar dentro da academia, buscar pesquisas, buscar evidências, e os dados vão guiar, entendeu? Ninguém tá indo pra academia, É isso pro aí. laboratório para só dar opinião. É para você fazer teste, é para você buscar evidência, é para você fazer observação. E aí, de repente, você não pode mais nem fazer observação. Ah, não, mas essa é uma observação de DI. Então não pode. Por que não pode? A questão é, por que não pode? Tá? É contra a lei? Não, não é contra a lei. Então qual que é o problema? Né? Porque assim, Que Rodrigo, democracia é você essa, né, sabe cara? que eu Que sou. democracia. Você sabe que minha especialidade é o direito. Porque assim, se não é contra a lei você fazer pesquisa, qual é o problema do DI não poder entrar numa universidade para ser um estudo? A gente não pode estudar essa possibilidade? Daí talvez venha alguém ali, mas então podemos estudar a Terra plana. Cara, são coisas bem diferentes, entendeu? Olha, já Coisas teve um cara. extremamente diferentes. Exatamente. Eu me lembro, não me lembro exatamente o tema, qual foi. Há muito tempo atrás, eu me lembro de um cara que estava fazendo doutorado na mesma universidade que eu, e o cara era um brasileiro. E eu, sinceramente, depois de sei lá, um momento lá que ele foi lá em casa, um churrasco, uma coisa assim, eu virei pro cara, tentei falar delicadamente assim, falei, cara, o problema é que você está querendo que esse seu tema, que era uma coisa extremamente metafísica, seja Sim. reconhecido como objeto desse tipo de ciência. Não dá para você querer isso. Você tem que tratar esse objeto como metafísico. Não dá, você tem que ir para a filosofia, para a religião. Mas quando eu fiz isso, eu não estava fazendo exatamente esse argumento deles que eu estou criticando. É porque no caso era isso mesmo. Era como, por exemplo, o cara querer entrar na sala de aula, numa aula de ciência, ou numa universidade para fazer ciência, e falar assim: vamos estudar a capacidade que Deus tem de fazer milagres, Viu? Mas quer ver usando como é que é a aqui diferença? a Viu, Rodrigo? metodologia científica. Não tem como fazer isso, pô. Mas sabe qual que é a diferença que eu digo? É o seguinte, vamos analisar. Quando você fala sobre a possibilidade de existir um criador, é uma coisa. Mas você. Porque assim, foi provado cientificamente que Deus não existe? Claro que não. Não foi provado. Mas já foi demonstrado que a Terra não é plana. É diferente uma coisa da Exatamente. outra. Bem Então não tem diferente. como comparar as duas coisas. Entendeu? Claro. Então, assim, você ir lá e querer pôr a Terra plana é uma coisa. Mas você ir lá e querer Carlos, apresentar uma possibilidade de estudo de design inteligente é completamente diferente. não tem como estudar o designer, Deus, se quiser chamar. Não tem como estudar ele por métodos humanos, científicos, materiais e energia. Tem como estudar os efeitos da existência de um Deus. Sim. É que assim, Isso é possível. eu não acho um problema também usar o termo Deus como a ideia de designer, porque assim, como ele é um criador, automaticamente pode se pressupor um Deus, né? Claro. Então, assim, não vejo como um problema usar essa terminologia. A questão tudo que tem essa palavra Deus para eles, para esse grupo, é um É problema. religião. Tudo envolve religião, mas Deus, não necessariamente, não fundou religião nenhuma, né? Exatamente. Então, assim, até então nós estamos analisando como uma hipótese científica, é totalmente diferente uma coisa com a outra. A questão É. não abrem Isso. espaço para o debate, Isso. porque falam que não tem pesquisa. Mas quando alguém quer pesquisar, eles não deixam. Então, assim, a Uhum. questão é o porquê que vocês perdem tempo debatendo com algo que vocês simplesmente não acreditam e, ao mesmo tempo, querem cercear qualquer tipo de pesquisa. Bom, eu acho que tem alguma coisa aí, Rodrigo, que com o passar do tempo, a história vai nos revelando. Com certeza. Bom, gente, pode falar, Rodrigo. Não, é isso mesmo. É muito simples. Assunto bem fechado aqui hoje. Aham. Essa questão bem ampla, mas está bem fechado. Bom, gente, esse foi o Decifrando a Ciência, dessa semana. Nós vamos continuar nessa temática de assuntos assim, para que você possa ir aprendendo mais, construindo então essa análise crítica quanto esse establishment científico que às vezes barra, né? Não a ciência não tem culpa de nada, mas as pessoas que às vezes utilizam dessa retórica científica para tentar desmoralizar uma pesquisa. Gente,
Tenha um ótimo dia, se você viu durante o dia, uma ótima noite durante a noite. E compartilhe esse vídeo, né, Rodrigão? Curta o Isso vídeo, aí. deixe seu comentário aí. Diz qual parte do vídeo você gostou mais, se você concorda e se você discorda, fala aí o porquê para depois nós te responder, tá bom? Gente, até o próximo vídeo. Valeu, gente.